O mistério da Gruta dos Milagres. A gruta que representa o túmulo vazio de Jesus, porque ele rompeu as cadeias da morte e ressuscitou. O Senhor dos Milagres está vivo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso de Israel está vivo. E no Monte Manaim, o Espírito de Jesus está presente, curando milhares de pessoas. Monte Manaim, habitação dos anjos, o lugar dos grandes milagres de Deus. Milagres, milagres, milagres. Milagres na TV. Muito bem, está entrando no ar o programa Milagres na TV. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe também a sua família. Olha, nós estamos chegando nesta força espiritual de Deus para a sua casa, a sua vida e também a sua família. Ontem, sexta-feira, nós tivemos 3 cultos, 3 celebrações muito fortes na nossa igreja. Muitas pessoas que vieram pela primeira vez receberam o sal consagrado, o sal ungido, o sal que foi preparado e consagrado no altar da Eira de Araúna, no Monte Manaim. Então você veja que o sal é poderoso, tem o poder de Deus através do sal. Davi usou sal quando enfrentou os seus inimigos, ele levou até o Vale do Sal. O profeta Eliseu usou o sal também ali nas águas, quando as águas eram amargas. Então a pessoa levou o sal, recebeu o sal na última sexta-feira, levou o sal para casa para limpar, purificar, tirar as amarguras da vida, da casa e da família. E a amargura que eu digo é uma doença, é um mal, é um filho viciado, é o casamento que lá vai destruído, e esta força espiritual que foi para dentro da casa de cada irmão e de cada irmã também. Olha, daqui a pouquinho nós vamos ter uma mensagem do apóstolo missionário Adelino de Carvalho, daqui a pouco. Mas enquanto nós estamos aqui, você pode ir mandando o seu nome. Eu quero receber o nome das pessoas para a oração que eu faço no final do programa, e também para a oração da madrugada com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Mas eu quero lembrar você que neste domingo, preste atenção, neste domingo eu quero convidar você a vir participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Neste domingo, em especial, eu estarei às 10 horas da manhã. Estarei às 10 horas da manhã, aqui no santuário, aqui na igreja. Teremos um culto abençoado e eu quero aguardar você para que você receba o corpo e receba também o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao você chegar à igreja, você será recepcionado pelos obreiros, pelas obreiras, e você estará ali, logo na recepção, você irá receber álcool em gel,
também pelo seu corpo vai ser borrifado, né? Borrifado ali, toda higienização pelo seu corpo, para que você entre no santuário, para que você entre na igreja e você possa ser abençoado por Deus e receber o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Eu sei que nesse momento eu falo com muitas pessoas que estão desviadas, pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Eu quero que você venha neste domingo às 10 horas da manhã e receba o corpo e o sangue de Jesus. Nosso endereço é Rua Antônio Schibel, 1375, no bairro Boqueirão. Se você vier de transporte público, de ônibus, você vai descer no Terminal do Carmo. Terminal do Carmo. E no Terminal do Carmo, você então, a 100 metros está o Santuário de Curitiba. Esta igreja forte, onde Deus vai abençoar. Lá você vai ver escrito Santuário de Curitiba. Não entre em porta errada. Neste domingo, às 10 horas da manhã, eu, profeta Moisés Soares, vou estar atendendo você. E você vai receber também o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Olha, nós vamos nos preparar agora, porque o apóstolo missionário Adelino de Carvalho vai trazer a você uma mensagem poderosa, uma mensagem de reflexão. E eu quero que você que está me acompanhando assista e preste atenção em cada detalhe desta palavra revelada. Não foi por acaso que você está aí agora assistindo o programa. Deus, ele vai abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Deixa eu só dar um recado antes de entrar a palavra do apóstolo. Tem muitas pessoas que estão mandando mensagem perguntando: profeta Moisés Soares, eu preciso depositar o meu dízimo, eu preciso ajudar a obra de Deus em Curitiba. E muitas pessoas sabem que as nossas despesas, devido à TV, devido também aos nossos aluguéis, e muitas pessoas, eu tenho irmãos que são irmãos, aqueles irmãos que são fiéis a Deus, estão perguntando: profeta, eu quero ajudar a obra de Deus, eu quero dar uma oferta para ajudar o senhor na TV, para ajudar o senhor a manutenção da igreja. Como eu faço? Eu tenho recebido muitas mensagens assim. Então você pode agora mandar uma mensagem pelo WhatsApp agora: profeta, eu quero ofertar. A nossa central de atendimento vai orientar você como a sua oferta vai chegar para ajudar o nosso santuário de Curitiba e ajudar também o nosso programa Milagres na TV em Curitiba, tá bom? Muita gente está perguntando, pedindo esta informação. Então você que pode e você que quer fazer isso, e tem muita gente que é dizimista, ou às vezes parou de entregar o dízimo e quer voltar a entregar o dízimo, fica à vontade para você mandar a mensagem e você vai receber as orientações, tá bom? Olha, neste domingo às 10 horas da manhã, eu, profeta Moisés Soares, vou aguardar você, porque eu vou entregar a Santa Ceia do Senhor Jesus aqui no Santuário de Curitiba. E o povo de Santa Catarina, deixa eu falar com o povo de Santa Catarina, Rua Maria da Silva Baque, 117, em Sertão do Maruim, em São José. Coloca para mim, já está aí? Olha aí, este WhatsApp é de Santa Catarina, esse que está aí na sua tela agora é de Santa Catarina. Você de Santa Catarina, vá para o santuário. A Santa Ceia será no horário das 19 horas. O povo de Santa Catarina, às 19 horas. Volta para Curitiba. Curitiba, no horário das 10 horas da manhã. Olha, venha de máscara. Nós estamos tendo todos os cuidados para que você venha para a casa de Deus e seja abençoado, tá bom? Vamos então à mensagem dele que tem mais de 40 anos de experiência no mundo espiritual e de batalha espiritual. Nós vamos agora com ele, este homem de Deus, este homem de fé, missionário, apóstolo Adelino de Carvalho. Reino dos céus.
Uma igreja forte. Uma igreja forte. Paz e luz a todos os nossos irmãos e irmãs em todo o Brasil e fora do Brasil. Nós estamos iniciando mais um encontro, e neste encontro que marca a nossa existência, o nosso tempo, o nosso crescimento espiritual, tem sido um alento, uma força para a nossa alma, para a nossa vida. Eu estava fazendo uma meditação hoje sobre o crescimento no conhecimento. Quanto mais eu conheço as coisas de Deus, mais eu cresço espiritualmente. É muito importante, porque Deus disse, e está escrito na carta do profeta, na epístola do profeta: o meu povo tem sofrido por falta de conhecimento. Oséias 4:6, profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Então, conhecimento diminui o sofrimento. A ignorância aumenta o sofrimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Quanto mais nós conhecemos a grandeza de Deus, mais fortes e edificados nós estamos. Mais convictos da nossa fé nós nos tornamos, inabaláveis, confiantes, sabendo que em tudo e por tudo somos mais que vencedores. Eu quero, antes de entrar, hoje eu vou falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu vou falar sobre igrejas inteiras que caem na fé, porque o pastor caiu da fé e se tornaram verdadeiras sociedades religiosas e perderam a visão do Todo-Poderoso, capaz de conduzir o seu povo à alegria do triunfo. Eu sei que você conhece igrejas que caíram. O pastor caiu, os irmãos perderam a visão. E nós vamos hoje nos debruçar nas cartas às 7 igrejas da Ásia. E nós vamos encontrar em cada igreja uma situação que representa aquele cristão que, mesmo tendo se convertido a Jesus, ele caiu. Ele caiu. E alguns caíram e não sabem que caíram. Perderam a visão e não sabem que perderam a visão. Não enxergam mais o mundo espiritual, o primeiro amor, a grandeza de Deus. E alguns pastores se tornaram apenas líderes religiosos, cegos guiando cegos. E daí a celeuma que se vive hoje no mundo religioso. Aliás, a palavra Babilônia é confusão religiosa.
porque perderam a simplicidade de servir ao Deus vivo, a simplicidade da fé que remove montanhas, a simplicidade de acreditar que eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas eu vou falar um pouco da realidade do mundo de hoje. As pessoas, a maioria delas, sinceramente não tem responsabilidade com a vida delas. Uma pessoa que bebe, entra no uísque, na vodka, na cachaça, na cerveja, pega um volante e sai dirigindo, ela não tem responsabilidade nem com a vida dela e nem com a vida dos outros. Concorda comigo? Eu sei que vai ter gente que vai até me xingar, não tem importância, nunca liguei. Mas eu vou citar outra ação irresponsável. Uma pessoa que arranca a máscara, vai beber cerveja, vai para o boteco, vai para a farra, vai para a prostituição, vai para a gandaia, vai para os barzinhos, sobe na mesa, faz farra, bebe, depois chega em casa com o vírus, passa para a mãe, passa para o pai, passa para a esposa, passa para o marido, passa para a família. Um segundo, precisa de um segundo para passar o vírus. Ele é altamente contagioso. Uma pessoa dessa, ela tem responsabilidade com ela? Não, não tem. Ela tem responsabilidade com o pai, com a mãe, com os idosos? Não tem. Ela tem responsabilidade com o marido, com a esposa, com os filhos? Não tem. Estão abrindo os comércios, estão abrindo as empresas, a movimentação está acontecendo, os ônibus estão cheios, os metrôs estão cheios, os trens estão cheios. O que há de errado nisso? Se você usar a máscara certa, manter o distanciamento, igual nós fazemos nas igrejas, nos santuários, lava, tem álcool gel, tudo. Agora, até para medir a febre da pessoa na entrada do santuário, nós vamos colocar tudo. Não tem problema. Você teve precaução, não tem problema. Preveniu, não tem problema. Se cuidou, não tem problema. Você vai na loja, faz compra, você vai no supermercado, faz compra, você vai na casa de Deus, adora a Deus, você faz tudo o que fazia antes, só que com cuidado, com responsabilidade. Tem que ter responsabilidade com você, cuidar de você, e tem que ter responsabilidade com as pessoas da sua casa, que você ama, para você não pegar doença lá na rua, pegar o vírus lá na rua, e levar para dentro de casa. Uma senhora disse para mim: meu filho me proibiu de ir na igreja por causa do vírus, mas ele vai para balada.
chega em casa bêbado, drogado e sem máscara. Eu te pergunto, ele tem moral? Pode ficar com raiva de mim, eu estou pouco me lascando para sua raiva. Ele tem moral para proibir você de ir na casa de Deus, onde você vai de máscara, canta de máscara, ora de máscara, fica o tempo todo de máscara, usa álcool gel e tem distanciamento? Não tem, né? Não tem. Então é preciso ter responsabilidade com você, com as pessoas que você ama, porque elas podem ficar em casa. Se você pegar na rua o vírus, você leva para elas. Eu precisava falar com vocês. E ainda que seja uma coisa sem graça, você tem que chamar a sua família à responsabilidade. É sem graça? É. É desagradável? É. Mas é melhor você ser verdadeiro, chamar todo mundo à responsabilidade, do que depois você ou ver, ainda que não seja você ver quem você ama partindo, perdendo a vida. E aí não adianta chorar de remorso. Não adianta. Aí é tarde. É melhor prevenir do que remediar. Quem avisa, amigo é. Eu quero o bem da senhora, do senhor, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Muito bem, irmãos. Nós estamos no caminho rumo ao Monte Manaim. Inauguração do altar da Era de Araúna. Quem está no propósito de adorar a Deus no altar da Era de Araúna, esse tem a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Porque eu disse, e como profeta do Deus Altíssimo, eu profetizo que você não morrerá. Você não morrerá. Você não morrerá 7 vezes. Você não morrerá. Você não morrerá. Você não morrerá. Você não morrerá. Se você estiver dentro do propósito de Deus. Então você vai sair daqui, vai passar pelo vale da sombra e da morte, e vai se encontrar comigo no altar da Era de Araúna, vivo. Vivo! Porque Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Mas se você fizer um propósito apenas de palavras, da boca para fora, então você não pode cobrar de Deus que venha te livrar. Porque o livramento de Deus contempla aqueles que têm fé.
Quando eu levantei o altar da Era de Araúna, foi o sacrifício. Fiz sozinho. Era meu sacrifício. Deus ordenou, foi a mim. E uma mulher, uma irmã, se ofereceu para dar oferta, para comprar as colunas e levantar o altar, e eu não pude aceitar, porque era responsabilidade minha. Como profeta, como Davi, eu tinha que levantar o altar da Era de Araúna. Na época, eu lembro, você andava pelas ruas da cidade e tinha pessoas ajoelhadas, orando em todas as partes do centro da cidade, bairros. Uma cena linda, que eu nunca mais vou esquecer. Linda, o povo de joelhos clamando a Deus na rua, com medo da morte, da praga, do vírus. Mas a Bíblia diz que Davi não ajoelhou e orou na rua e nem na praça. A Bíblia diz que Davi, depois que viu 70 mil pessoas morrerem, ele levantou um altar e adorou a Deus. Então eu levantei o altar da Era de Araúna para você adorar a Deus no Monte Manaim. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? A este foi manifestado o braço forte do Senhor. Não basta fazer o voto. Não basta apenas dizer de palavras eu creio. É preciso cumprir o voto. É preciso cumprir a palavra diante de Deus. Praticar a palavra de Deus, o voto que você fez. Isso é igual aquela pessoa que vai no santuário desempregada, na pior. Ela não tem dinheiro nem para voltar para casa. E ela pega o envelope do dízimo e fala: Deus, me arruma um emprego que eu vou ser dizimista. Me arruma, Senhor, abre uma porta para mim que eu vou ser dizimista. Arruma um emprego para mim. Deus abre a porta para a pessoa, ela começa a trabalhar e a primeira coisa que ela faz é não entregar o dízimo. O que ela falou era para tentar enganar a Deus. Ela fez um propósito diante do altar e não cumpriu porque não foi sincero. Aí ela perde o emprego, porque o que nós recebemos pela fé é mantido pela fé. Ela volta de novo: oh, Senhor, meu emprego foi embora, eu perdi. Assim também é o marido, faz o propósito para ter um casamento feliz e depois Deus dá e a pessoa deixa de cumprir, deixa de ser fiel, deixa de cumprir o propósito diante de Deus. E vai chorar. Apocalipse, capítulo 2. Eu quero que você agora marque na sua Bíblia a reflexão que eu vou fazer das 7 igrejas da Ásia, a partir do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. O objetivo da mensagem é mostrar que pessoas dentro da igreja caem da fé. Pastores em cima do altar perdem a fé. Caem da fé. Igrejas inteiras caem da fé e não sabem
que caíram. Porque a igreja é o retrato do pastor. Se o pastor é frio, a igreja é fria. Se o pastor é quente, a igreja é quente. Se o pastor é fogo puro, a igreja é fogo puro. A igreja é o retrato do pastor. O povo não é bobo, não. Uma mulher chegou para mim e falou assim: eu não quero ficar na igreja que eu estou, porque o pastor da minha igreja não vive o que prega, e eu sei disso. Eu quero uma igreja avivada. Eu quero o reino dos céus aqui. Eu quero que abra uma obra aqui. E eu confesso a você que eu tenho dificuldades para atender tanta gente pedindo abertura de obra. O povo fica maravilhado com essa obra, porque essa obra, ela nasceu no coração de Deus para o seu coração. É uma obra do Espírito. É a obra da revelação do reino. É muito forte. Vamos à leitura. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Eu conheço Éfeso. A cidade lá foi destruída. A igreja foi destruída. A cidade foi destruída. Por quê? Porque perdeu o primeiro amor. Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja. Anjo da igreja é o pastor. O pastor é o anjo da sua igreja. Se ele for mau, você tem um anjo mau como pastor. Se ele não pratica a palavra de Deus, você tem um anjo rebelde como pastor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra, sua direita, as 7 igrejas, as 7 estrelas, desculpe, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 7 estrelas significa a estrela perfeita. 7 é o número da perfeição do poder de Deus. 7 castiçais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, são 2 castiçais, o da primeira glória e da segunda glória. Esta haste do meio do castiçal, ela representa Jesus. As 3 hastes que antecedem é o homem, corpo, alma e espírito. E as outras 3 é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O castiçal, ele é desde o tempo de Moisés, o menorá, a figura da união de Deus Pai, Filho e Espírito Santo com o homem que é corpo, alma e espírito através deste do meio que é Jesus. Por isso que só tem um pé. Porque esta união só fica em pé por meio de Jesus. Eu vou voltar ao primeiro versículo. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio, por isso que eu mostrei o meio, dos 7 castiçais de ouro. Entendeu o porquê da estrela? Estrela de Davi. Ela tem 6 pontas e 7 guaridas. 13. 13 é o número do arcanjo Miguel. Estrela satânica,
tem 5 pontas. Ela tem 5 pontas. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2: eu sei as tuas obras. Deus não nos conhece pelas nossas palavras, nem pelo nosso choro. Deus nos conhece pelas nossas obras. E o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Primeiro amor é o primeiro entusiasmo que a gente tem com a igreja, primeiro entusiasmo em ofertar, primeiro entusiasmo em servir a Deus, primeiro entusiasmo em fazer a obra, primeiro entusiasmo em evangelizar, primeiro entusiasmo em jejuar, primeiro entusiasmo em subir o monte. Nós não podemos perder o nosso primeiro entusiasmo, que é o primeiro amor. Aqui não é amor de mulher. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volte a praticar as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não arrependeres. Há um texto que diz, Deus fala assim: eu virei a ti e apagarei o teu castiçal, a tua luz. Segunda igreja, Esmirna. Olha, a igreja fraca que era a igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras, versículo 9, hein? Deus fala assim, ele começa falando, né, no 8, 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, Jesus. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Haviam pessoas infiltradas no meio dessa igreja, que eram pessoas do diabo, da sinagoga de Satanás, para derrubar as pessoas dessa igreja, através de conversinha, fofoquinha, minar a fé dessas pessoas, através de conversas blasfemas, vãs. 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Deus apresenta a fraqueza da igreja, mas Deus apresenta também a solução, o conserto, a oportunidade de voltar a ser fiel, de voltar ao primeiro amor. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, Apocalipse 2:12, escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Ah, como eu amo a minha espada! Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens consigo o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti.
porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Queria falar um pouquinho sobre Balaão. Balaão teve profecia de Balaão que foi de Deus, mas ele era um falso profeta. Ele era um profeta fora do povo de Deus. E houve um momento que o arcanjo Miguel enfrentou Balaão, porque Balaão queria de todo jeito atender a Balaque, que era corrupto, e queria pagar o profeta para amaldiçoar o povo de Deus. E chegou um momento que o arcanjo Miguel se colocou na frente dele e fez a mula falar com ele que ele estava no caminho errado. E ele então falou para Balaque: como poderei eu amaldiçoar quem Deus abençoou? Olha, quem é fiel a Deus não tem que ter medo de nada, porque Deus trava, o arcanjo Miguel trava o falso profeta, o feiticeiro, de te amaldiçoar. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Observa que Deus nunca fala: eu conheço as tuas palavras. Não. Deus nunca diz: eu conheço as tuas palavras. Porque Deus não se deixa levar por conversa, por palavras, e nem por emoções, e nem por lágrimas. Deus se deixa levar pelas obras. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas obras são mais do que as primeiras, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. Quer seja idolatria por placa de igreja, ou quer ser idolatria por ídolos mudos, Deus abomina. Mas Jezabel quem era? Era a mulher de Acabe. Era feiticeira. Jezabel era que comandava os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste, ídolo, que se levantou contra Elias. Quinta carta. Carta à igreja de Sardes. Obedece que são igrejas que caíram. E Deus ainda assim deu uma segunda chance. E ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, Deus fala ao pastor, que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 é o número perfeito, tá? Poder perfeito de Deus. 7 Espíritos de Deus é porque o Espírito de Deus é o Espírito perfeito. 7 estrelas de Deus é porque a revelação da estrela é perfeita. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives, mas estás morto. Olha que desgraça. Tem nome que é, mas não é. Tem nome que está vivo, mas está morto. Tem nome que é cristão, mas é um mundano. Tem nome que é pastor, mas é um mercenário. Tem nome que é, mas não é. Ser vigilante, confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei nas tuas obras, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quando Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus sabia que Abraão era um ser humano, ele não ia ser perfeito. Mas Deus estava dizendo: Abraão, anda na minha presença e faça uma obra perfeita. Muito forte. Sexta carta à igreja Filadélfia. Esta é a igreja fiel. E olha o que diz:
E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. De novo, obra. Um dia alguém falou para mim assim: eu queria tanto estar perto do Senhor, apóstolo. O Senhor é um homem de Deus que eu admiro tanto. O que é que me aproxima do Senhor? Eu disse: obra, obra, obra. Faça uma grande obra e nós vamos estar juntos. Eu sei as tuas obras, versículo 8, 3:8. E eis que diante de ti pus uma porta aberta. Sempre tem uma porta aberta para quem é fiel. E ninguém pode fechar, aleluia. Tendo pouca força, mesmo que você tenha pouca força, Deus te fará vencer. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, aleluia. Então esta igreja de Filadélfia é o cristão que está de pé. 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. E saibam que eu te amo. Teus inimigos vão saber que Deus ama você, escolheu foi você, como Davi falou para a mulher dele. Deus escolheu foi a mim, não foi a seu pai Saul. Falou para Mical, esposa dele, que zombava dele. Deus escolheu foi a mim, não foi seu pai Saul. Deus escolheu foi a mim. Versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Glória a Deus. Tem que vigiar, porque tu és rei, tu és do reino dos céus, tu és chamado pelo poderoso para reinar, e ninguém vai roubar a tua coroa, não! 7ª carta, à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,14. Eu estou falando bem en passant, mas que dá para você sentir a grandeza da visão das 7 igrejas da Ásia, para você ver que uma igreja cai da fé, um pastor cai da fé, mas tem aqueles que são fiéis, que não se abalam, que permanecem para sempre, que estão firmes, estão de pé e que andam com Deus e buscam receber a coroa da vida, fiéis até a morte. 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Senhor olha as obras. Eu não posso ser uma coisa de boca para fora, orar uma coisa da boca para fora, cantar uma coisa da boca para fora, pregar uma coisa da boca para fora e não ter obras para oferecer ao Senhor. Eu sei das tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fostes frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meio do caminho, o morno, Deus abomina o meio do caminho. Aquela pessoa que senta na mesa de Deus e na mesa do diabo, Deus abomina. A árvore do meio do caminho, ele secou, Jesus secou, porque não tinha frutos. Que esta palavra de Deus possa entrar na sua mente, na sua alma, no seu espírito, no seu coração. Reino dos céus, reino dos céus. A igreja das águias.
Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. E hoje eu me regozijo desde que o encontrei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele fui liberto do perigo e do mal, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Milagres, milagres, milagres. Gabriel, liberto de perturbações espirituais. Lázaro, curado de ceratocone no Monte Manaim. Evandro Carlos, liberto do vício da bebida alcoólica após 12 anos. Isabela, curada de depressão após 3 anos. O que você não recebe em lugar algum, você recebe no Monte Manaim. Monte Manaim, o
lugar dos grandes milagres de Deus. Muito bem, que Deus abençoe você. Acompanhou a mensagem com o apóstolo, missionário Adelino de Carvalho, nosso apóstolo. Que mensagem maravilhosa, poderosa. Olha, amanhã é domingo e amanhã eu quero que você esteja no santuário para que você receba a bênção de Deus, a bênção do Pai, a bênção do Filho e do Espírito Santo. Às 10 horas da manhã eu vou entregar a você a Santa Ceia do Senhor Jesus. Não fique sem a Santa Ceia. A Santa Ceia é o fortalecimento espiritual para a sua vida. Vamos orar? Eu oro agora ao seu favor. Grande, maravilhoso e poderoso Deus, eu apresento agora cada irmão e cada irmã, cada pessoa que vê o programa e que neste domingo estará às 10 horas da manhã para receber o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe esta casa, abençoe esta vida e abençoe esta família. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito de Deus. Amém? Diga amém aí na sua casa. Olha, que Deus abençoe você. Eu vou aguardar você neste domingo às 10 horas da manhã aqui nessa igreja no Santuário de Curitiba, tá bom? Venha, traga a sua família, venha de máscara e você será bem recebido e vai participar do sangue e do corpo do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que arma forjada contra a sua vida não prosperará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu continuo no altar de Deus, profetizando na sua vida, que praga alguma chegará à sua tenda. A você, paz e luz ao seu coração. O mistério da Gruta dos Milagres. A gruta que representa o túmulo vazio de Jesus, porque ele rompeu as cadeias da morte e ressuscitou. O Senhor dos Milagres está vivo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o poderoso de Israel está vivo. E no Monte Manaim, o Espírito de Jesus está presente, curando milhares de pessoas. Monte Manaim, habitação dos anjos, o lugar dos grandes milagres de Deus.